Aqui na nossa Rádio USA, política se discute. Começa agora, Política em Foco. Para você que sintoniza a nossa Rádio USA, o Brasil mais perto de você. Eu, Márcio Fofo, estou chegando por aqui. E agora nós vamos conversar com o Rafael Bittencourt, ele que já esteve conosco algumas vezes, já passou aqui pelos microfones da nossa Rádio USA, professor de geografia, especializado também em geopolítica, e bate um papo com a gente na noite de hoje no Política em Foco. Tudo bem, Rafael? Boa noite. Tudo bem, querido? Boa noite. É muito bom estar de volta aqui, bater um papo com você e todos os ouvintes. Desde já, um abraço a todos. Legal, legal. O Rafael Bittencourt, que ele, na verdade, tem ganho também muita notoriedade através do trabalho sério que vem realizando através das suas plataformas, né? É alguém muito ativo, por exemplo, no YouTube e outras plataformas de áudio e de vídeo, com muitas visualizações, com muitos seguidores, né? E sempre levantando temas relevantes, é muito atento até mesmo em função da sua formação, da sua experiência em geopolítica, podendo nos ajudar, inclusive, a estabelecer aqui algumas relações. Eu gostaria de explorar um pouco da sua expertise, viu, Rafael, nessa noite, até porque a gente sabe que os Estados Unidos, por exemplo, no ano passado, experimentaram um processo eleitoral muito conturbado. A gente percebe que, por exemplo, no Brasil, a gente não consegue também ver apaziguada, pelo menos, a relação entre os poderes, muito em função de invasão, né, de competência, que já vem ocorrendo há algum tempo por parte do STF, o próprio presidente Jair Bolsonaro, que também não estabeleceu, né, essas pontes, ou foi impedido de estabelecer pontes, talvez, mais estáveis, com os outros poderes, legislativo e também judiciário. Entrou recentemente a questão das próprias eleições presidenciais agendadas já para o próximo ano, a questão do voto impresso, e aí a gente consegue ver e traçar talvez algumas similaridades, entre os processos não só eleitorais, mas políticos também, de Brasil e Estados Unidos. Você também, é claro, né, eu acompanho muito o seu trabalho, você traça alguns paralelos entre essas realidades, né, Rafael? Exato. Acho que todo brasileiro que está atento, está desperto, percebe que o que aconteceu nos Estados Unidos, né, é meio que um case um modelo para derrubada dos conservadores. Isso é um método mesmo, né? Tem um método claro aí, desde a censura nas redes sociais, você excluir os apoiadores. Nos Estados Unidos, de 2016, o processo eleitoral, o pleito de 2016, foi fundamental a presença das redes sociais e a liberdade dos conservadores, né? Mas, por instrumento legal, inclusive, a Big Tech recebeu poderes, né? Poder até editorial. Aí o próprio governo sentiu o amargor de dar liberdade excessiva aos titãs da tecnologia do Vale do Silício, né? Que acabaram adotando perfil de editorial. Então a gente tem aí os CEOs das principais plataformas de mídias sociais contribuíram para 2020. Então veio um processo, justamente aquilo que permitiu a comunicação, o questionamento, né? Já que a comunicação está na grande mídia, né? E isso vem se esvairindo, elas vem perdendo o seu poder de influenciar e doutrinar a cabeça das pessoas, e perceberam que eram peças fundamentais. Então, a gente que está aqui no Brasil, olhando para tudo que aconteceu, desde a vitória do Trump até a suposta derrota, nós estamos vendo muitas semelhanças, estranhezas aqui no Brasil, né? Mas a gente tem um outro fator agregador que é mais pesado ainda, além da mídia, né? Além de uma narrativa muito produzida, que aí está alinhada com o que aconteceu nos Estados Unidos. Além também de uma tecnologia para poder apurar o processo eleitoral, né? Uma tecnologia obsoleta. As urnas eletrônicas precisam de aprimoramento tecnológico, então de um fator que daria uma camada a mais de segurança. Além disso, nós temos uma Suprema Corte que interfere exatamente no poder executivo. Inclusive o presidente do Supremo Tribunal Federal conversando, né, com seus pares, aí, dando uma palestra no dia de ontem, ele disse que o Supremo Tribunal Federal só interfere
na política quando é provocado. Mas o Supremo Tribunal Federal não deveria, em hipótese alguma, interferir na política. Não está na sua competência. Eles têm que zelar pela Constituição. Então, nós temos muitos fatores que nos fazem ficar atentos, né? Então, o paralelo é inevitável. Agora, essa última observação que você traz, e que de fato é real, né? A gente tem visto isso muito nos últimos anos, sobretudo, é essa judicialização, né? Mas, por outro lado, não corroborando por completo com a alegação do presidente Fux, mas, de uma certa forma, tentando estabelecer uma relação de causa e efeito. Os próprios políticos não acabaram também dando esse protagonismo para o STF na medida que acabaram levando também questões que, em tese, poderiam ser definidas até mesmo pelo próprio regimento, digo isso no trato diário do Legislativo e mesmo do Executivo, né? Acabaram levando praticamente todas as questões até rotineiras para a definição do STF, agora foram pegos, né, por um STF que acabou se agigantando. Na verdade, assim, eu acho que desde a concepção, a presença do STF na política, né, nos outros poderes, é muito estranho, porque a Suprema Corte norte-americana trata de assuntos que realmente competem a toda a nação. São assuntos, por exemplo, sobre o aborto, né, como teve um protesto do Joe Biden com relação ao Texas, né? E aí ele perdeu, o Biden perdeu, ele fez uma reclamação com a Suprema Corte. Aqui, em tese, deveria ser assim, mas o que você está falando procede, porque desde sempre teve essa articulação, até pelo jogo político. Até pelo jogo político fizeram do STF um instrumento né? Um instrumento de ideológico também, de posicionamento ideológico. Se a gente pensar que hoje a gente tem uma corte, a composição dela, 90% foi indicado pelo PT, é muito difícil você querer ver outra coisa, mas você tem razão, acho que desde sempre o jogo foi costurado nesses termos, nessas linhas, entende? Então é um problema sim, mas o modo como, eu acho que a estratégia, de repente você vai chegar lá mais para frente perguntando sobre a carta do presidente, etc. Eu acho que a estratégia tem que ser outra com relação à Suprema Corte. Eu sempre adotei um posicionamento com relação à Suprema Corte do Brasil, sempre adotei um posicionamento que realmente tem que se montar uma estratégia. Esses caras, eles são crocodilos assim, da política, entende? Eles foram indicados, nenhum ali exerceu muito tempo de magistrado, todos advogavam para alguma organização, ou então, paralelamente, contribuíram com alguma organização cujos os políticos que os indicaram, os presidentes que os indicaram, tinham interesse paralelo, né? Então, existe muito conflito de interesse, né? Agora, por que na verdade não consegue também avançar alguns projetos? A gente sabe, existem projetos parados, né, no Senado, por exemplo, de uma reformulação, né, no que diz respeito à indicação dos ministros, prevendo talvez até mesmo um mandato com tempo específico, né, não permitindo mais que seja como é hoje, por exemplo, um mandato vitalício, onde praticamente vai até os 75 anos, quando o ministro acaba se aposentando. A gente tem, por exemplo, ministros na Suprema Corte que foram indicados aí na faixa etária da casa dos 40 anos e que vão ficar ali pelo menos mais 30 anos. Por que no Legislativo, esses projetos não avançam, Rafael? Falta vontade política, talvez? Sim, eu acho que não há ninguém, uma coisa as pessoas precisam entender de fato, de uma vez por todas. Ninguém vai mudar nada com relação ao STF. Porque nós temos um presidente do Senado que o STF tem nas mãos processos que podem beneficiá-lo, o Rodrigo Pacheco. Nós temos lá com ele, né, processos no STF que vão interessar a ele e vão interessar o seu ex-sócio da sua empresa de advocacia, seu escritório de advocacia. Nós temos vários senadores que têm processos ainda que podem... enfim, o que eu estou querendo dizer para você é que tem muita gente na mão do STF. Então, tudo o que for de interesse para poder mexer ali no STF,
Eles não vão fazer, pelo menos até 2023, quando se abrem mais 2 vagas. Isso explica, por exemplo, o fato de terem conseguido sepultar a própria Lava Toga, que parecia ser um caminho, né, de limpeza ali, ou pelo menos de colocar luz, né, também no judiciário brasileiro. Por que não foi para frente? O Senado sentou em cima, pô. Sentou em cima porque os ministros do Supremo fizeram as ligações que tem que fazer. É como teve a votação, né, para incluir ali na urna eletrônica, a impressão de um comprovante, para poder a urna ser 100% auditável, dá mais uma camada de segurança. O Barroso, ele visitou o parlamento, conversou com algumas lideranças, né, de partido, e pronto. Os partidos mudaram, os parlamentares mudaram, os deputados mudaram a concepção. Então você acha que eles vão, pelo jogo político, pela conveniência, por estar muito estabelecido, você acha que eles vão querer mudar alguma coisa? E hoje, será que tem alguém com capital político para isso? Quando a gente tem no Senado um Renan Calheiros no topo da discussão política, e o Renan Calheiros recebendo ordem do STF para instaurar uma CPI, você acha que realmente algo de interesse da nação vai avançar com relação a limitar ou enxugar um pouco da máquina STF, da sua influência na política nacional? Claro que não. A Suprema Corte tem 556 milhões de gastos por ano aqui no Brasil. São mais de 2.800 e poucos funcionários, gastos exorbitantes. O Fux gastou 1,5 milhão só de viagem de volta de jatinho oficial do governo. Conversando com o Rafael Bittencourt, professor de Geografia, especializado em Geopolítica, estamos falando sobre política, similaridades entre a política norte-americana, a brasileira, os momentos vividos também nos processos eleitorais mais recentes e também as perspectivas, né? Imaginando o processo eleitoral já para 2022. E dessa forma, eu gostaria de que o Rafael pudesse então também traçar aí as suas observações, né, a respeito do que nós vivemos, em especial nessa última semana, né? Estamos hoje a exatos 7 dias das manifestações ocorridas no Brasil, né, de 7 de setembro, depois os desdobramentos que vieram após a carta, a declaração à nação, onde o presidente Jair Bolsonaro, na visão de muitos, acabou recuando, né? Na interpretação de outros, acabou fazendo aí, talvez, de uma estratégia, algo para poder avançar mais nas suas pretensões. Que leitura você faz a respeito desses 2 momentos dos últimos dias no Brasil, Rafael? Olha, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui são as manifestações do dia 7, que foi uma resposta muito grande, né? Uma resposta do povo brasileiro. Na verdade, é o povo dando um brado que estava preso ali na garganta durante muito tempo. Essa manifestação, ela tem uma mensagem muito clara. Tem um apoio ao presidente Bolsonaro, obviamente, ao governo, mas é uma declaração de que o povo cansou. O povo cansou de tanta corrupção, né? O povo cansou da velha política, o povo cansou realmente desse jogo sujo que sempre regeu o Brasil, desde que o Brasil é Brasil, né? Bom, então esse aspecto a gente não pode negar, em hipótese alguma. Agora, outra coisa que a gente não pode negar é a capacidade de mobilização do presidente Bolsonaro. Isso, qualquer analista político, ele vai ter que aceitar, não tem jeito, independente se ele é da direita ou se ele é da esquerda. Tanto que nós tivemos no domingo, né, só para fazer um paralelo comparativo aqui, uma análise comparativa, que no domingo nós tivemos mais ou menos 4 presidenciáveis chamando para as manifestações contra o governo Bolsonaro, para o impeachment do Bolsonaro. E deu 3.500 pessoas na Paulista. E o Bolsonaro sendo massacrado pela grande mídia, sendo massacrado pelos seus opositores, sendo massacrado pelo STF, seus opositores sendo presos, desmonetizados, cerceados, alcance limitado das redes sociais. Ainda assim, ele conseguiu reunir milhões de pessoas nas ruas. Então, uma coisa o povo foi, porque o povo está cansado, o povo queria dar um grito dizendo: nós não aceitaremos mais. Essa é a primeira coisa, não tem como a gente negar isso. A outra é a capacidade de mobilização do Bolsonaro. Ele consegue uma adesão muito grande ao movimento, né? As suas bandeiras, os seus chamados, suas convocações. A outra coisa também, que a gente já pode esticar um pouquinho mais para frente a falar da carta, que é o seguinte: tiveram nas ruas no dia 7 alguns grupos
Aqueles que estão revoltados com todo o sistema, com o establishment, aqueles que estão cansados da corrupção, aqueles que estão cansados com os inquéritos, com o próprio o inquérito do fim do mundo, estão cansados das prisões arbitrárias, de parlamentar ser preso por causa de uma live. Ele deveria ser julgado pelo Conselho de Ética da Câmara, então não respeitando o próprio regimento interno, não respeitando a Constituição. O povo deu esse grito. Então, o primeiro grupo é esse, que foi para Jus no dia 7. O outro grupo é aqueles que já têm um sentimento antigo de que o Brasil só tem jeito com uma intervenção federal, uma intervenção dos militares, usando o artigo 5º, o artigo 142, que é a dissolução do STF pelas Forças Armadas. Isso está na Constituição, inclusive, para poder garantir o Estado Democrático de Direito, que essa expressão foi tão deturpada nos últimos dias, que se refere mais a um conceito ideológico do que um conceito... enfim, você está me entendendo, né? Agora na sua observação, Rafael, desculpe te interromper, mas pegando esse gancho, você enxerga que no dia 7 de setembro, essa possibilidade realmente foi de fato aventada? Então, eu vou chegar lá. Eu vou te responder especificamente sobre isso. O segundo grupo que foi para as ruas no dia 7 são esses. Não representam a maioria dos milhões que estiveram na rua, mas é um grupo que pensa assim, acredita desse modo. Inclusive votou no Bolsonaro e acredita que ele era o único vou usar uma palavra aqui, ele era o único que tinha peito para enfrentar o sistema. Segundo ele, seria desse modo. E o outro grupo é aquele que é brasileiro, é patriota, também está cansado da corrupção, mas ele foi para dar uma resposta dentro do que a gente está vivendo. Ele foi no bojo. Não estou engajado na política, mas foi no bojo. Botou a camiseta dele nos filhos e foi lá, família. O segundo grupo, ele chegou a esse ponto, ele foi para as ruas porque, de certo modo, houve uma estratégia errada do próprio presidente Bolsonaro e da sua equipe. E eu falo isso com muita clareza. Foi uma estratégia errada, uma estratégia de palanque, uma estratégia de campanha política. Porque ele sabe que essas pessoas alimentavam essa esperança. E ele ficava falando, olha, o que o povo quiser eu vou fazer, o que o povo depende do que o povo quer. E essas pessoas alimentavam esse discurso. Inclusive aqueles que atacavam diretamente a Suprema Corte e falavam no fechamento da Suprema Corte, alimentava-se equivocadamente deste argumento, que é um argumento palanqueiro, que é um argumento de campanha, que é um argumento daqueles que entendem que o Brasil só tem jeito assim. Eu respeito essas pessoas. E a minha crítica aqui é só uma estratégia equivocada. Então, alimentados com esse sentimento, as pessoas foram também para as ruas com essas bandeiras e com essas falas. Agora, é o que eu falo para você, é uma estratégia equivocada. Ela nasceu equivocada, não dá certo, não tem como. E o próprio presidente, ele sentiu que se ele embarcasse nisso, ele estaria sozinho. E se ele entrasse nessa visão de fechar a Suprema Corte, ele sabe que a alta cúpula militar maçônica não estaria com ele, de fato não está. No dia das manifestações, no dia 7 de setembro, o vice-presidente Mourão, o grau 33, ele postou uma foto com broche da China no peito, quando ele esteve na China em 2019, fazendo acordo comercial com o governo chinês. Olha, eu fui para as ruas com verde e amarelo. Como que o vice-presidente da República posta uma foto com um fundo embaçado da bandeira brasileira e na frente, bem claro, uma bandeira da China junto com a bandeira do Brasil? Qual o recado que ele está dando? Isso prova que a elite militar não estava com Bolsonaro. Se ele embarca nessa ideia furada, ele ia ser preso. E acabou. E isso leva a gente aqui, rasgando mesmo, isso leva a gente para a carta dele 2 dias depois. 2, 3 dias depois, porque na Paulista, né, imbuído por esse sentimento, falando para o seu público, usando o palanque, ele fala, olha, Moraes chega, sai, seu canalha. Isso é parte do jogo político. A sua plataforma, a base do Bolsonaro tem essa linguagem, mas o povo é uma coisa, o estadista é outra, o presidente é outra. Então, o grande conflito para as pessoas que foram para as ruas principalmente a grande frustração é para aqueles que queriam dissolução do STF. Agora, Rafael, dentro desse recurso e que acabou sendo adotado pelo presidente, que foi considerado um recuo, né, e até mesmo há uma admissão por parte até dos apoiadores que houve, de fato, um recuo estratégico ou não, né, no momento adequado ou não, mas como é que você pode, talvez, vislumbrar o futuro, né,
dos próximos meses do governo Bolsonaro, pensando também que daqui a pouquinho vamos entrar já num período de pré-campanha, de campanha, visando inclusive a reeleição do próprio presidente Jair Bolsonaro. Como é que você enxerga? Você acha que o tom que foi ali colocado na carta vai se sobressair, ou o presidente vai manter o seu estilo, né, que vinha sendo inclusive permanente desde que ele tomou posse, do embate, de travar, né, de forma clara também as diferenças, né, ideológicas e também de postura? Que tipo de presidente Bolsonaro, até mesmo o próprio apoiador, eleitor do presidente, deve esperar daqui para frente? Bom, para deixar claro para as pessoas, é que eu votei no presidente, eu apoio o presidente, mas isso não me impede de fazer uma crítica construtiva ao governo e ao próprio presidente. Acho que isso é muito saudável num debate democrático, entende? Eu acho o seguinte, olha, eu acho que a carta, ela veio pronta e ela é parte do sistema dizendo para ele: se você não fizer isso, acabou, você vai cair. O seu impeachment vai ser pautado na Câmara, o Lira não vai conseguir segurar mais. O Centrão vai fazer tanta pressão que ele vai ter que ceder. E o presidente foi obrigado a ceder. Ok, mas eu falei para o pessoal numa live que eu achei isso bom, eu não achei ruim. Talvez tenha sido uma estratégia para ganhar um pouco mais de tempo, um pouco mais de fôlego, para talvez... Foi um mal necessário. É aquela coisa que a gente faz às vezes quando a gente está num caminho, né? E a gente vê, ele teve que recalcular a rota para tentar de repente pegar o caminho mais adequado. Exato, por mais que possa incomodar os meus amigos que apoiam o presidente Bolsonaro, eu sou um deles, mas por mais que possa incomodar essa carta, ela mostra aqui que talvez o mito ficou na campanha. Acabou, não vai ter o mito, agora vai ter o presidente que governa o país e suas ações realmente impactam, né? Mas o presidente está sendo bombardeado pelo STF, está sendo bombardeado pela mídia. O presidente não é nosso objeto de crítica aqui, o sistema é nosso objeto de crítica. Mas essa observação é importante. Então, esse recuo, ele foi necessário, não é nem que ele tinha essa estratégia, foi necessário. E tenho para mim que isso foi imposto a ele, porque caso contrário, o processo de impeachment iria avançar e 2022 acabou. Eu acho que o dever de casa tem que ser o seguinte, eu expliquei, pessoal, que o dever de casa é fortalecer a base, entende? Fortalecer aí os deputados, fortalecer. O presidente não tem um partido para concorrer em 2022. Exato. E o TSE quer torná-lo inelegível. Esse é o dever de casa. E o prazo está se extinguindo, né, Rafael? Ele tem até outubro para embarcar numa nova legenda, né? Nós estamos falando de um mês, basicamente, menos de um mês. Olha só o que acontece. Vai sobrar a ele agora o partido do Roberto Jefferson. Entende? E, inclusive, foi o STF ver uma aproximação do Roberto Jefferson com o Bolsonaro e perceber que ele ia se filiar ao partido do Roberto Jefferson, que o Moraes mandou prender o Roberto Jefferson. Não seja um inocente analisando esse jogo, entende? Porque o Roberto Jefferson sempre chamou o Moraes dos adjetivos que chamou, sempre chamou o Barroso de boca de veludo. E por que agora mandou prendê-lo? Entende? Para provocar um certo desgaste nos próprios membros do partido, porque isso provoca um desgaste. Então, assim, o presidente precisa de um partido. O partido do presidente não vai sair, eles estão sentados em cima das milhões de assinaturas e não vão deixar. Esse jogo não é para menino, esse jogo é pesado. Então, assim, a carta foi um mal necessário. Ele teve que recuar, ou então tomaria uma pancada muito grande, e o Brasil está envolvido nisso. O presidente foi inteligente, ele percebeu que era hora de uma estratégia de um recuo para dar um salto mais à frente, e agora é se preparar para não perder a sua base gigantesca, mas está mais do que provado. Isso eu falo para todo mundo. Não tem ninguém hoje no Brasil que consegue fazer frente com o Bolsonaro. E a minha leitura é que ele ganha. E eu oro para que ele possa vencer, porque nós não temos outra opção no Brasil. Né? Minimamente plausível nós não temos. Nós tivemos no domingo as manifestações da Terceira Via Baby, que já nasceu fracassada. O MBL, que na verdade também vem se demonstrando bastante rachada, né? A gente viu ali no mesmo palanque
figuras absolutamente antagônicas, né, com relação histórico-político, visão de mundo, ideologia, e aquilo realmente estava fadado ao insucesso, né? Essa terceira via que... Pois é, essa terceira via que é até, né, de fato ansiada por alguns, né, pelo menos até o momento ainda não se viabilizou. Rafael Bittencourt, mais uma vez, obrigado pela confiança, pela gentileza, pelo carinho aqui com os ouvintes da nossa Rádio USA. Ficaria certamente batendo papo com você por mais meia hora, uma hora. Sei que nós temos aqui muitos assuntos, para poder abordar também com a nossa audiência, mas o tempo urge. Eu quero agradecer demais a sua companhia mais uma vez aqui com a gente na programação da nossa rádio. Meu mano, eu que agradeço. Um beijo a todos. Fica aqui meu pedido de oração. Ore pelo Bolsonaro, ore pelo nosso presidente, né? Mesmo vocês aí que estão nos Estados Unidos, orem, continuem se posicionando. A manifestação que vocês fizeram aí foi muito bonita, repercutiu aqui positivamente. Então continue apoiando, orando, também fazendo a leitura adequada sobre o que está acontecendo, para que as pessoas possam dar as tacadas certas, ter as estratégias certas. Oremos para que tudo colabore para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra. Meu muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Nossa Rádio.